Nem toda negociação será como foi com o Gabriel Peck, pelo menos pelo que a gente acompanhou de bastidor, o Samuel trouxe, hoje a gente também ouviu na coletiva dele. O Gabriel Peck teve até uma investida ali do Bahia, que a gente soube, junto com o Cruzeiro, tentando essa negociação, mas ele falou bastante sobre esse projeto apresentado, sobre o contato com o Arthur Jorge, como ele já sabe que esse treinador costuma evoluir os pontas nos trabalhos até então. Enfim, até o Samuel trouxe outro bastidor aí nessa semana, de que ele chegou a abrir mão de um percentual que ele teria a receber do Los Angeles para fechar rapidamente com o Cruzeiro, para acelerar um pouquinho. E nem toda negociação será como esta. E a postura do Cruzeiro no mercado para você é a correta nesse sentido com Wesley? Sim, nesse sentido sim, porque é um movimento do Cruzeiro interessante, não deixa de ser, mas o Cruzeiro, como instituição, ele não pode, e não é porque é o Wesley não, mas qualquer atleta, ceder aos luxos de atleta, staff e etc. A proposta foi feita, o projeto foi apresentado, o Arthur Jorge falou com ele, como enxerga ele no projeto do Cruzeiro, o que o projeto do Cruzeiro também pode agregar para o Wesley como jogador profissional. Claro que se ele, por algum momento, não for nenhuma questão financeira, mas vier um desejo de retornar ao clube que o formou, acho que é super válido, é natural, é do jogo, mas o Cruzeiro está corretíssimo na sua postura. O que o Cruzeiro está disposto a fazer já foi apresentado, já foi mostrado ao atleta. Agora, cabe ao atleta decidir se é o que ele quer ou se não, ou se ele tem um outro desejo. E aí, ele tendo um outro desejo, o Cruzeiro segue para outro nome. O Cruzeiro já deve estar ali, eu quero acreditar que sim, já deve ter outros nomes ali no radar, mas para mim a postura do Cruzeiro é extremamente correta. Vai do jogador, é claro, fica nas mãos do atleta ou do staff do atleta, que pode ser mais determinante nesse caso. E o que querem, né? A gente brincava aqui mais cedo sobre o Moreno, né? O Rodrigo Moreno, se for o caso do Cruzeiro chegar para ele no mercado e falar, olha, o que você quer primeiro? Quer nessa reta final de carreira ainda sentir um friozinho na barriga ou tá querendo dinheiro? Com o Wesley, o staff dele é muito nesse sentido. O que vocês querem? Estão buscando um projeto? A gente tem esse projeto aqui, nessas condições e tal. Ou se quiser dinheiro, provavelmente, pelo que está apontando aí, o Corinthians poderia oferecer mais. Se vai conseguir honrar, se dentro desse projeto vai conseguir passar de uma maneira mais natural, são uns 500, mas o que ele quer? Não dá para disputar muito com o staff do atleta. Olha, Léo, ninguém pode ser maior que o clube, tá? Nenhuma negociação. Seja Matheus Pereira, Caio Jorge, Wesley, quem for, ninguém pode ser maior que o clube e nunca vai ser. Nós perdemos Alex, perdemos grandes talentos aí, o Cruzeiro conquistou título da mesma forma. Mas aqui falando não como cruzeirense, enxergando o futebol. Como o Pedro falou, é válido o Wesley, ele às vezes optar pelo Corinthians, não falo nem o lado financeiro, porque às vezes é o clube que formou, o cara tem um carinho, envolve aquela coisa toda e tal. Agora o Wesley também ele tem que entender a situação, tá? Que o tempo tá passando, a carreira dele vai indo, cada vez que passa, parece que a carreira de jogador vai ficando mais curta. Ele é um jogador que ele teve no Al Nassr, não deu tanto certo. Ele é um jogador que foi Real Sociedade, né? Que ele tava. Foi. No Real Sociedade foram 5 jogos que ele fez com a camisa do time espanhol. Só um como titular. Só um como titular. E ele está sendo cogitado para um projeto grande, na qual ele vai ter oportunidade dentro de campo, na qual ele vai ter salário em dia e vai ter um time que vai brigar por todas as competições que disputar. Ele tem que entender que a carreira dele está passando e ele precisa encontrar um projeto e um rumo na carreira dele. Agora, se nessa altura ele for olhar a questão financeira, se for isso que o Corinthians oferecia mais, então, cara, obrigado por tudo, obrigado por ter escutado e tal. Mas ele tem que entender o seguinte, a carreira está passando. Ele está vindo para um elenco organizado, com um baita treinador e com um clube que tem uma projeção futura muito boa. E o tempo está passando para o Wesley. E aí são escolhas. Cada um faz a que quer,
Mas hoje, eu como jogador de futebol, tenho um convite do Cruzeiro e sabendo que ele vai ter a oportunidade de jogar no clube. Eu não pensaria duas vezes. Então, assim, né, Samuel? O Cruzeiro não tá. A negociação não está encerrada, mas nesse momento o staff do jogador, que já esteve bem perto de trocar ali uma documentação, tá freando agora. Porque a partir do momento em que vira um leilão, né? Aí, se você vai entrando nisso, sabe-se lá onde vai parar, né? Então, o Cruzeiro, peraí, a gente tem isso aqui. Quer. Não quer, beleza, vamos partir para outro. Então, tá nesse estágio aí, o Léo Campos. É o atleta com o empresário, com o pai, eles escolherem aí o que é melhor, né? Qual projeto o seduz mais, né? Eu não teria dúvida nenhuma, não é puxando pro nosso lado não, né? Mas, meu Deus, hein? Agora, se vier uma escolha aí diferente disso aí, eu acho que aí seria um livramento, tá? Se você não consegue, tendo as opções aí que estão desenhadas, valeu, um abraço, bora partir para outro. Mas aqui, ô Samuel... E quero muito o Wesley aqui, tá? Eu acho que ele pode agregar muito, é um jovem de muito potencial e tudo, mas se pintar uma dúvida nessa altura do campeonato aí, dessas condições aí que estão sendo colocadas, aí é maluquice. Não, e maluquice ainda, não sei se eu tô falando alguma besteira, o Corinthians tem transfer ban ainda. Resolveu ainda não? Resolveu? Mas isso uma hora ou outra resolve, né? Sim, eu acho que o Cruzeiro deveria buscar talvez um movimento parecido, né, de um jogador Sim. jovem, mas que já tem alguma rodagem que possa crescer aqui no Cruzeiro, ou até mesmo assim... Manzambi. Que isso aí tá indo pro Newcastle, acho que 60 milhões. Mas concordo, né, Samuel? O Gabriel, o Cruzeiro deveria atacar o mercado. O Pedro até perdeu o raciocínio. Você ia falar o nome, Pedro? Não, acho que eu ia falar o Cruzeiro seguir nessa situação, assim, de tentar alguém por empréstimo. Ser criativo, opção, Não, eu concordo, cara. E com certeza deve ter um mapa já, Léo. Fala pessoal, muito bom dia, finalizando mais um vídeo, muito obrigado pela sua companhia, você que chegou até aqui, eu peço o seu like antes de sair do vídeo para dar aquela forcinha pro canal, beleza? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, você que não se inscreveu ainda não conhece o canal, fiquem à vontade aí para estar conhecendo o canal e claro, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação, que assim você não perde nada que sai aqui do Cruzeiro, tá bom? Fique à vontade também para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí do Cruzeiro, tá? Da Toca. Então, muito obrigado aí, você que está dando preferência a esse canal, a gente agradece demais. Seja muito bem-vindo, que esse canal foi criado para atender todos vocês, torcedores do Cruzeiro. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, tá bom? Quem puder estar compartilhando esse vídeo com os amigos e o canal também, vocês vão estar ajudando demais o canal, tá? E deixando a sua opinião, o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todos e ele vai indicar esse canal para mais torcedores do Cruzeiro e assim aumenta os inscritos aqui no canal, ajudando o nosso trabalho também, tá bom? Muito obrigado a todos, ficaremos atentos às novidades do Cruzeiro, qualquer coisa a gente volta aqui para estar atualizando vocês diretamente ao ponto, sem enrolação, porque aqui esse canal é o Cruzeirão mais lindo do mundo, um canal de corte que trazemos notícia direto ao ponto para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece dentro do clube do Celeste. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!